apenas 5 dias do encerramento do inquérito da Polícia Civil, que investiga o assassinato do vereador de Acrelândia, Fernando José da Costa, o Pinté, assassinado a tiros em frente de casa em maio deste ano, a defesa dos 6 acusados presos temporariamente convocou a imprensa na tarde desta quinta-feira para assistir um vídeo do 7º acusado, apontado nas investigações como delator do crime, Carlos Henrique Pereira, conhecido como Carlinhos Granada. Ele é apontado como aquele que terceirizou o serviço de atirar em Pinté. No vídeo amador de 4 minutos, Carlinhos Granada aparece em um lugar isolado e desconhecido. Carlos Henrique conta que foi induzido por um dos delegados do caso a confessar que o prefeito, a vereadora e os 3 secretários contrataram ele para matar Pinté, em troca de benefícios, como responder o processo em liberdade. No dia que eu fui preso na delegacia de Acrelândia, o doutor Alcino me falou assim, que eu desse um depoimento e falasse quem foi, porque eu não sabia quem era. Ele queria simplesmente que eu desse um depoimento e assinasse embaixo, foi o que ele me falou. Depois disso ele me levou para a penal, me deixou lá 28 dias. Com 28 dias ele foi lá, me tiraram, me levaram para o Ministério Público. Quando chegou lá ele me levou para uma sala e falou assim para mim: você vai me falar quem foi que lhe deu os 30 mil e como foi a forma que você pagou para o Jonathan para matar o Pinté. Eu falei para ele que eu não sabia. Ele falou para mim assim: ou você fala ou você vai apodrecer na cadeia. Em outro trecho, Carlos Granada confessa que mentiu no 2º depoimento prestado ao Ministério Público e que teria mentido porque o delegado teria obrigado ele a forjar o depoimento na penal. Eu vou relatar o que é verdade. O que eu falei lá é mentira, porque eu fui coagido, de certa maneira, e eu quero proteção para minha família que está no Acre. Eu vou esperar o que a justiça decide, que eu espero que a justiça decida pelo lado certo, para mim poder viver dignamente que nem um cidadão, porque hoje eu vivo por aí fugido, minha mulher está grávida, não sei o que fazer, por causa de pessoas que estão perseguindo. Todas as pessoas que deram depoimento contra nós estão lá com cargo comissionário na prefeitura. Por trás da câmera, uma mulher faz perguntas a Carlos Henrique. Ela esclarece no vídeo que é irmã de Carlinhos. No vídeo, o acusado pede desculpas às pessoas que estão presas e diz que foi obrigado a confessar para poder sair e produzir o material desmentindo tudo. Fala sobre o seu primeiro depoimento. O meu primeiro depoimento é verdadeiro, mas esse depoimento que eu dei no Ministério Público, ele não é verdadeiro. Eu fiz isso para sair da cadeia. E também que ele disse que a sua mulher estava correndo risco de vida, né? E também foi informado também que a minha mulher corria risco de vida, meu filho. Então, mediante essa situação, eu me senti numa posição que não tinha o que fazer, eu tinha que sair. E espero que as pessoas que eu acusei me desculpem, porque eu sabia que eu ia voltar atrás, eu tinha certeza. Mas naquele momento eu tinha que fazer aquilo. Na minha cabeça eu tinha que fazer aquilo. Então eu quero que elas me desculpem. Espero felicidade para todas elas. E quem falou aqui foi a irmã dele que gravou esse vídeo. Por isso não tenham dúvida, só estava eu e ele e ninguém mais. Com o material em mãos, o advogado de defesa, Sanderson Moura, disse que nesta sexta-feira vai impetrar uma ação para que a justiça solte seus clientes. O benefício que o Carlinhos Granada fez para acusar meus constituintes foi sair da cadeia, como ele saiu, foi se beneficiar com a família, numa casa, numa cidade, qualquer canto do país, aqueles benefícios da delação premiada. Então ele confessou isso, ele narra bem perfeitamente no seu depoimento de retratação, que ele fez isso para se beneficiar. E depois, ao sair da cadeia, ao se arrepender do que fez, deu um depoimento espontâneo para a sua família, onde sua irmã colheu esse depoimento, dizendo como o delegado Alcino colheu de forma ilegal esse depoimento dele, prometendo coisas que ele sabia que seria infundados, mas aceitou para sair imediatamente da cadeia. Então está aqui um depoimento que coloca em descrédito essa investigação policial, como nós estamos dizendo desde o início. Nós iremos mandar cópia para a Corregedoria de Polícia, para o Ministério Público e para
investigar as autoridades judiciárias responsáveis por esses pedidos que a defesa fez de soltura dos nossos constituintes. Porque nós reafirmamos desde o início, falamos desde o início, que trata-se de prisão de pessoas inocentes, que a investigação policial estava pautada por interesses políticos e por estar pautada por interesses políticos, deixou de investigar outras hipóteses que desde o início nós falamos que deveriam ser investigadas. Citado várias vezes no vídeo, o delegado Alcino Ferreira diz que já esperava uma atitude desse nível da defesa. Ele conta que a polícia possui o depoimento de Carlos Henrique prestado na presença do Ministério Público, gravado em vídeo, e que as acusações de Carlinhos Granada e da defesa em questionar o tempo de experiência profissional do delegado não o atinge. As informações que foram divulgadas nesse vídeo, para mim não passa de um desespero da defesa, né? Até porque o primeiro vídeo que foi filmado, inclusive nessa sala mesmo, foi um pedido do próprio advogado, após o entendimento com seu cliente, o doutor Joel Bem-vindo, que esteve com o Carlinhos aqui no momento que ele estava preso, né? E decidiu abrir e contar o que tinha acontecido de fato. Esse interrogatório do Carlinhos, em que ele conta como funcionou o esquema para a morte do vereador Pinté, foi gravado aqui em vídeo e em áudio, na presença do advogado, na presença do procurador de justiça, doutor Álvaro, com outros delegados que estavam aqui no momento. E é um vídeo oficial, a polícia fez o trabalho, não vejo problema nenhum. Eu acho que não passa realmente de uma estratégia, eu acho que não é pouco ortodoxa, né? Até de forma até que faz pena ver como a defesa está agindo. Em relação à delação premiada, citada no vídeo por Carlos Henrique, o delegado disse que a delação foi acordada com o advogado do acusado e não há ilegalidades no benefício. Então, o Carlinhos, na verdade, foi ouvido 3 vezes. Numa oportunidade foi ouvido em Acrelândia, depois foi ouvido no presídio e depois foi ouvido aqui. É natural que num crime dessa proporção, as pessoas que orquestram, que participam de uma forma mais profunda desse tipo de crime, não costumam confessar logo, né? E a polícia não tem que ter confissão de ninguém, né? Nossas provas, os pedidos de prisão foram todos referendados pela justiça, tanto no primeiro grau quanto no segundo grau. Então, depois, com a proposta do Ministério Público, da polícia e com a conversa entre o advogado do Carlinhos, doutor Joel, decidiram, então, aceitar, né, a proposta de delação premiada, e isso foi feito verbalmente, por escrito, pelo advogado que o acompanhava nessa oportunidade aqui na sede aqui da Delegacia de Combate a Crime Organizado. Em relação a críticas da sua pouca experiência? A Polícia Civil, ela forma os técnicos, certo? A gente está aqui há mais de um ano aqui na polícia e eu não tenho nenhum problema com isso. A gente já trabalhou em outros campos da área jurídica e esse inquérito especificamente foi feito em 2 mãos, né? Eu e a doutora Juliana, que atuamos no inquérito, ela inicialmente, depois com outros colegas. E como eu falo, eu acho que de antemão a gente precisa fazer uma avaliação, certo? A promotoria, primeira instância, a justiça de primeira instância, o procurador de justiça quando dá um parecer, o tribunal quando confirma as prisões. Então a gente vê o nosso trabalho referendado. Eu acho que realmente a defesa agiu sim com pouca inteligência nesse momento.